Capítulo 22. Declaração. No dia seguinte, a chuva finalmente parou e a cidade fronteiriça tornou-se animada novamente. Muitos aldeões se reuniram na praça, conversando enquanto aguardavam o discurso do quarto príncipe. No dia anterior, Roland havia publicado um aviso sobre essa apresentação no quadro de avisos. Qualquer um que chegasse à praça e escutasse seu discurso receberia uma tigela de mingau de trigo e metade de um pedaço de pão. Para os habitantes da cidade, isso equivalia a um almoço grátis. Portanto, havia muito mais pessoas aqui para assistir do que quando a bruxa foi enforcada. Quando chegou perto do meio-dia, Roland subiu para um palco previamente preparado. Diante da massa densa de pessoas diante dele, ele estaria mentindo se dissesse que não estava nervoso. Na maior parte do tempo em sua vida anterior, ele apenas lidava com monitores de computador, mesmo que ele comparecesse a uma reunião que ele estava sempre sentado na plateia para aplaudir. Então enfrentar esse tipo de batalha era a primeira vez. Mas ele tinha que subir ao palco. Se quisesse que a maioria das pessoas ficasse em Bordestovo, eles precisariam de uma defesa maior e, sem motivação, todos iriam embora. Roland acenou com o braço e todos se aquietaram. Ele tinha praticado esta cena muitas vezes, mas quando ele pisou no palco, sua boca ainda estava um pouco seca. Pessoas do meu território, boa tarde. Eu sou o quarto príncipe de Grey Castle, Roland Wimbledon. Neste momento nos reunimos, porque há uma mensagem importante que tenho para lhe contar. 4 dias atrás o embaixador da fortaleza Longsom chegou, sua missão era receber o minério extraído. Todos nós sabemos que há um mês sofremos um acidente desastroso, o colapso da mina no declive da montanha do norte. Até hoje, a área de mineração não está totalmente restaurada, então não podemos produzir tanto quanto costumávamos. O resultado do acidente foi que nós só produzimos o equivalente a 2 meses no último trimestre. Expliquei a situação para o mensageiro, pois esperava que ele nos emprestasse 3 meses de comida e pagássemos o minério perdido no final do inverno, mas ele recusou. Não havia espaço para negociação, ele se recusou a deixar de lado mais comida, assim como fizeram 2 anos atrás. A multidão explodiu em alarme, claramente todos sofrendo de 2 anos atrás ainda eram lembrados. Desta vez, será ainda pior. O astrólogo Longsom Stronghold me disse que desta vez os meses dos demônios serão ainda mais longos, provavelmente durando mais de 4 meses. Isso significa que, desta vez, todos nós enfrentaremos 2 meses de uma lacuna alimentar. 2 anos atrás, perdemos 20% da população. Alguém perdeu um irmão, alguém perdeu um filho, mas desta vez, quanto vamos perder? Não. Sua Alteza, você tem que nos salvar. Alguém gritou por baixo, então mais pessoas gritaram. Sua Alteza, peço que você nos ajude. Parecia que plantar algumas pessoas na multidão, quem falaria em seu interesse era a escolha certa. Roland ergueu a mão novamente, reprimindo as vozes das pessoas. Claro que não deixarei o meu povo, nunca farei isso. Você pode não saber, mas a Longsom Stronghold envia anualmente trigo e pão para nós, e eles levaram o minério que nós mineramos, mas não é equivalente ao preço normal de mercado. De acordo com o preço de mercado, 2 meses de minério devem ser suficientes para meio ano de comida. Eu vendi um minério para Vilovitov, seu navio de carga cheio de comida logo chegará a Bordestov. Além do pão, haverá queijo, mel e carne. Por um inverno inteiro, todos podem comer o que precisam. A praça explodiu em aplausos. No entanto, isso equivale a romper relações com Longsom Stronghold, de modo que não aceitarão ninguém durante o inverno. Como resultado, neste inverno, todos nós teremos que ficar em Bordestov. A maioria das pessoas tem estado na fronteira oeste da nossa cidade. Lá estamos atualmente estabelecendo um muro forte. Eu sei que muitas pessoas estão ansiosas pela invasão das bestas demoníacas, mas podemos bloqueá-las. Eu quero te dizer que as bestas demoníacas não são muito mais poderosas que as bestas normais da floresta. Embora tenha pele áspera e carne grossa, eles não podem escalar paredes e também não podem comer pedras.
Eles têm uma pele grossa, mas eles são apenas um grupo de fácil divisar alvos. Diga-me, meu amado povo, você está disposto a se esconder na Longsong Stronghold, vivendo em barracos e morrendo de fome a uma morte inútil? Ou sob minha liderança, você protegerá seus entes queridos e seus filhos, protegendo a fronteira até o último minuto? Eu prometo, todos que ficarem até o final dos meses dos demônios e protegerem as outras pessoas da cidade na muralha da cidade receberão uma recompensa de 25 membros da realeza de prata. Se alguém se sacrifica enquanto defende a cidade, sua família receberá uma compensação de 5 membros da realeza de ouro. Sua Alteza, queremos lutar com você. Sob a orientação de seu próprio povo colocado na multidão, mais e mais pessoas juraram travar uma guerra. Vendo a atmosfera aumentar, Arolan encomendou o almoço oportunamente. Ele não esperava que todos ficassem em Bordestovo. Enquanto metade das pessoas estivesse disposta a ficar, ele teria a chance de impedir que as bestas demoníacas continuassem. Enquanto Petrov estava devolvendo a mensagem às 6 famílias nobres, apenas para ser recebido com risadas, ele naturalmente não sabia que o quarto príncipe estava incitando as pessoas da cidade. Você disse que o príncipe incompetente realmente quer jogar fora as bestas demoníacas. Ousando construir muros antes do inverno, eu não sei, devo elogiá-lo por sua coragem ou zombar dele por superestimar a si mesmo. A falta de coragem de Sua Alteza Real é um fato conhecido. Quando o quarto príncipe encontrou coragem, ele é apenas idiota e nada mais. Sim, ele nem sequer tem um pedreiro, ele está apenas se apoiando em pedras não polidas e colando lama úmida entre elas. Receio que esse muro de pedra amontoado colapse imediatamente. De qualquer forma, é uma coisa boa. Se ele fugir para Longsong Stronghold, estaremos à mercê da natureza. Mas se ele morrer na cidade fronteiriça, logo poderemos acabar com essa farsa. Depois de meditar sobre o problema, o Duque de repente falou: Petrov, o que você acha? Petrov ficou surpreso, ele não pensou que o Duque de Longsong Stronghold iria pedir sua opinião. Bem, eu originalmente queria manter o monopólio, contanto que pudéssemos obter o minério por 30% abaixo do preço de mercado, ainda ser um negócio digno para nós, mas, sua mente calculou algumas ideias, mas Sua Alteza não pretende vender todo o minério para Longsong Stronghold, ele ainda está vendendo o minério por 50% menor do que o preço de mercado, o que significa que ele planeja fazer um aumento substancial na produção de minério no próximo ano. Desde que sejam capazes de aumentar a produção para o dobro dos anos anteriores, poderemos ganhar mais do que nunca. Mas ele também pretende vender sua própria produção de ferro. A produção de ferro é quente na demanda e a revenda também seria muito fácil. Mas, esses não são os pontos importantes. Oh, o que é importante? Se ele puder realizar o Bordestovo, também será uma boa notícia para nós. Não teríamos que nos concentrar em lidar com animais demoníacos todos os anos, o que pode nos poupar uma enorme quantidade de gastos. Uma segunda vantagem seria que a grande quantidade de terras entre a fortaleza e a cidade fronteiriça estará aberta para todos nós. Seja cultivando a terra ou usando-a para estabelecer novas pessoas, ambas as escolhas seriam boas. Isso poderia facilitar muito o status atual da população superlotada de fortalezas. Petrov recitou suas ideias, uma a uma, e o quarto príncipe nem sempre ficará na fronteira. A luta pelo trono durará apenas 5 anos, depois de 5 anos teríamos uma cidade fronteiriça mais próspera e poderíamos incluir a cidade fronteiriça na fortaleza. Então o território da fortaleza se tornaria o terceiro maior território de todo o reino. Então meu conselho é, ele olhou para o duque e disse cuidadosamente: a fortaleza deveria enviar pessoal para ajudar Sua Alteza, e nós deveríamos colaborar na defesa da cidade fronteiriça. Isso mesmo, disse o duque, mas esses são os pensamentos de um comerciante, apenas interessados em ganhos e perdas. Quando ele chegou a este ponto, ele endireitou seu corpo, seus olhos lentamente varreram a cada um dos participantes e seu tom tornou-se inspirador.
No entanto, eu não recebi meu status de hoje pesando todos os benefícios com as perdas. Porque eu tenho que fazer negócios com uma pessoa que está fora do meu controle? Algumas regras devem ser obedecidas e, se forem quebradas, o invasor deve ser punido. Se a cidade fronteiriça é próspera ou quebrada não é importante. O importante é que ninguém jamais pense em tirar o controle de mim. Mesmo que ele seja um príncipe, ele não é exceção.